Bem-vindos à Voz do Veterinário, o seu podcast de medicina veterinária. Com Luísa Alves. Bem-vindos a mais um episódio do podcast A Voz do Veterinário, uma produção do Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários. O meu nome é Luísa e hoje vou conversar com a enfermeira veterinária Catarina Gonçalves. Começo com uma breve nota introdutória sobre a Catarina. Nascida em 1990, é natural de Vila das Aves, é enfermeira desde 2012, tendo feito a sua licenciatura na Escola Superior Agrária de Bragança. Nesse mesmo ano, iniciou a sua carreira em Clínica de Pequenos Animais, tendo depois passado pela Clínica e Centro de Referência de Animais Exóticos. Trabalhou em clínica de primeira opinião no Reino Unido durante 3 anos e meio e durante esse período tornou-se enfermeira-chefe. Concluiu também o seu certificado em anestesia de pequenos animais, acreditado pela European School of Veterinary Postgraduate Studies. Desde 2018, faz parte da equipa de cirurgia-anestesia do Hospital Veterinário Vetoeiras e está prestes a terminar o seu certificado avançado em enfermagem anestésica, atribuído pela International School of Veterinary Postgraduate Studies. É também formadora na área de anestesia e analgesia em pequenos animais, participando em congressos e formações direcionadas para enfermeiros veterinários em ambiente de clínica e hospital. Entusiasta pelo conhecimento, participa assiduamente em congressos europeus da área da anestesiologia e tenta manter-se a par de todos os avanços nesta área. Bem-vinda, Catarina. Obrigada, Luísa. Muito bem, então vamos começar a nossa conversa com a pergunta de quando é que tu ouviste falar pela primeira vez em enfermagem veterinária? Sendo muito honesta, quando chegou a altura de me candidatar à faculdade. Ok. A enfermagem não era de todo o que eu achava que queria. Eu queria medicina veterinária, como muitas das pessoas, principalmente nesses anos. Acabei por perceber, faziam esse trajeto de quero ser veterinário, não tenho média e entro em enfermagem. Era um curso muito recente. E quando chegou a altura então de perceber o que é que queria fazer da minha vida, sabia que queria ser ligado com veterinária, não tinha notas para medicina veterinária, comecei a ver então o que é que havia, quais eram as opções. E portanto eu sou uma dessas pessoas que entrou em enfermagem veterinária a achar que mais tarde conseguiria uma transferência para medicina veterinária, mas que acabei por nunca o fazer, porque percebi que afinal a enfermagem é que era para mim e não a medicina. Sim, e achas que ainda existe muito esse trajeto? Ainda é o típico? Eu acho que já não é o típico. Ok. Acho que na altura inicial sim, era um curso muito recente, primeiro não se sabia muito bem o que é que era enfermagem, e para as pessoas que queriam muito medicina veterinária, mas que não tinham notas, viram aí como uma espécie de, ok, se calhar é um caminho que eu consigo fazer, como eu pensei na altura. E aí sim, muitos colegas meus, efetivamente, dessa época, entraram na faculdade em enfermagem com o intuito de seguir para a medicina. Alguns, como eu, perceberam que afinal a enfermagem era muito mais, porque é muito mais de cuidar e acabamos por passar mais tempo com os animais e que se calhar a enfermagem até era uma boa ideia. Sim. Acho que hoje em dia, como a profissão já está muito melhor estabelecida no mercado, já há muito mais informação sobre a profissão de enfermagem veterinária, já não há tanto isso de vou-me candidatar para enfermagem para a medicina, mas acho que vai sempre haver Alguém, uma outra pessoa, Sim. Exatamente, mas acho que muito menos do que era nessa Sim. altura. E sendo um curso recente, e estando tu ainda focada na parte da medicina veterinária, como é que foi o teu tempo na universidade? Eu adorei. Estudei muito longe de casa, estou em Bragança, que fica a 400 km de onde eu vivo, portanto para mim foi espetacular viver fora de casa. Fui para lá com 17 anos, portanto era uma miúda, mas senti que, embora achasse que o curso precisava de muitos retoques, porque lá está, era muito recente. Tens ideia de há quanto tempo é que existia o curso? Eu entrei em 2008 e ele tinha aberto 3 anos antes. Ok. Portanto, acho que... muito recente. Sim, mesmo muito recente. E na faculdade em Bragança, na altura que eu entrei, o curso ainda era muito mais direcionado para animais de produção do que para animais de companhia. Ok. E, portanto, nesse sentido, para mim foi um bocadinho um choque, porque lá está, nós pensamos, medicina veterinária, cães e gatos, e claro que sabemos, não é? Que Sim. existem outros animais. Sim. Mas, pelo menos para mim, na altura, era muito direcionada para animal de companhia, e foi bom, porque fez-me ver realidades sobre animais de produção e ter contacto com outras coisas que, se calhar, de outra forma, ou pelo menos hoje em dia, não teria tanto, porque hoje em dia as licenciaturas de enfermagem veterinária estão muito mais direcionadas, embora continuem a ter a parte de produção animal, mas estão muito mais direcionadas e muito mais delineadas em volta de animais de companhia. Mas foram 3 anos mesmo muito bons, fiz muitas amizades e senti que havia muita entreajuda e é uma cidade pequenina, mas que recebe muito bem os estudantes e que está muito bem preparada para receber os estudantes também, e que a comunidade da faculdade era mesmo muito boa, muito unida e muito abertos
a mudanças e a perceber o que é que nós achávamos que efetivamente fazia sentido mudar. E houve alguma figura, algum professor ou algum colega que realmente tenha sido uma inspiração para o que tu és agora? Ou para o caminho que acabaste por traçar? Inspiração para o meu caminho específico, não. Pelo menos não no meu caminho de anestesia. Mas há um professor que agora tem um papel ainda mais importante no curso lá em Bragança, que é o professor Helder Quintas, que eu admiro muito porque ele lutou muito, isto nos anos após eu sair da faculdade, lutou muito pelo curso em si, naquela faculdade específica, e conseguiu coisas que nós não tínhamos. Conseguiu a construção de uma clínica para os estudantes, conseguiu equipamentos que hoje em dia eles têm um curso muito, muito bem preparado comparado com o que nós tínhamos na altura, e eu penso que muito devido a ele e ao esforço que ele faz nesse sentido. Portanto, eu admiro mesmo muito por aí. E quando, agora chegando aqui à altura em que tu entraste no mercado de trabalho, foi difícil para ti encontrar o teu lugar enquanto enfermeira? Ainda eras muito equiparada a uma auxiliar? Como é que foi? Olha, já falei com algumas pessoas em relação a isto porque eu não senti muita dificuldade. Mas acho que também tem um bocadinho a ver com a postura de cada um. Porque lá está, não havia enfermagem há muitos anos, mas para mim fez-se clique ainda na faculdade o que seria ser enfermeiro. Claro que não sabia ao certo, mas não tinha a posição de auxiliar no sentido de, após terminar a licenciatura, apresentei-me sempre como enfermeira e fiz valer das coisas que sabia e que estudava, porque estudava muito em casa, principalmente literatura britânica, porque a enfermagem veterinária em Inglaterra já está instalada há muitos anos e, portanto, é uma coisa muito assente. E eu, quando tirei a licenciatura, informei-me e li, portanto, lia bastante sobre isso, sobre a profissão, sobre a classe e sobre as funções, e senti sempre que as pessoas confiavam em mim no meu trabalho, porque quando eu comecei, só os médicos é que tinham catéteres, ou um auxiliar não podia. No entanto, eu pedi, olha, isto é uma formação que eu tive na faculdade, portanto, eu gostava de... E ok, sempre nos sítios por onde passei inicialmente, houve essa abertura, mas eu acho também muito porque eu se calhar era um bocadinho chata no sentido de, ok, eu faço, porque fiz muitas tosquias, muitos banhos, muita recepção, isso sim, mas também, ok, eu faço isto, mas também gostava que vocês me confiassem em mim e pronto, se eu fizer bem as coisas me deixassem fazer, e senti muita receptividade. Eu acho que às vezes há colegas que se calhar se retraem um bocadinho mais, principalmente a início de carreira, e percebo o porquê e faz parte, e aí acabam por talvez atrasar um bocadinho o processo, porque às vezes se nós não formos atrás, nem toda a gente vai ter, às vezes, o tempo de olhar para nós e perceber, olha, mas não gostavas de meter um catéter, ou não gostavas de tirar uma colheita, fazer uma colheita de sangue, e portanto é um mix. Se calhar acho que também acabei por ter muita sorte com as pessoas que encontrei. Sim. E o interesse pela anestesiologia, quando é que surgiu? Quando fui forçada a estar a monitorizar anestesias sem saber o que estava a fazer. Não é a melhor maneira de começar, mas a verdade é que enquanto nos meus 3 primeiros anos de licenciatura tive muito pouco contacto com a monitorização anestésica, e o que tinha era eu em pânico a ver se um animal estava a respirar. Acho que era o meu tipo de monitorização, porque também lá está, nunca nos sítios por onde passei, primeiro não havia ninguém dedicado a isso especificamente, portanto toda a gente fazia um bocadinho de tudo. Depois a monitorização também se calhar não era a melhor, as coisas avançaram muito nos últimos anos, ainda bem. Não havia monitores multiparamétricos em quase nenhum dos sítios porque passei no início de carreira. Havia um estetoscópio e a pessoa que lá estava, e havia respirómetro num dele, que hoje em dia já ninguém usa, mas lá está. Mas depois, quando saí do país, isto já saltando à frente se calhar em uns passos, mas quando saí do país e fui para a Inglaterra, efetivamente porque tinha que alargar horizontes, encontrei uma realidade muito diferente, e é chegar lá e ok, és uma enfermeira licenciada, portanto amanhã há cirurgias, tens que ficar na monitorização anestésica. Eu não sabia o que estava a fazer, portanto era pânico, eu tive que aprender para me desenrascar, não foi por gostar. Ou seja, pegaste no medo que sentias e transformaste isso em porque eu não podia sentir-me assim diariamente, sem saber o que estou a fazer, e a sentir-me incompetente sem saber, não é? E eu disse, não estou à vontade, e lá ficaram um bocado estupefactos como é que um enfermeiro licenciado, já que eu não era licenciado há uns meses, já tinha 3 anos de experiência, não estava à vontade com monitorização anestésica e fármacos anestésicos, etc. Mas lá está. Estamos a falar de... Eu fui para a faculdade num ano em que a profissão existia há pouco tempo em Portugal. E não havia... Nunca na vida havia um enfermeiro responsável por monitorização anestésica. Não é responsável porque é sempre médico veterinário.
mas envolvido no processo a esse grau. Sim. E agora tocaste aqui num ponto que era uma das minhas próximas perguntas, que é os enfermeiros veterinários anestesistas têm um papel cada vez mais fundamental, mas onde é que termina o papel do enfermeiro e começa o papel do médico veterinário? Onde é que está a fronteira? Pois, é uma linha muito ténue e é algo que eu falo muitas vezes em apresentações que faço, que é a responsabilidade de um ato anestésico é do médico veterinário. E, portanto, eu trabalho com médicos que sabem de anestesia, mas que não são anestesistas, mas nós temos um anestesista, um médico veterinário anestesista responsável pelo departamento. E acho que deveria ser assim em todos os sítios, tendo em conta que a prescrição de fármacos anestésicos é um ato médico-veterinário, a anestesia é um ato médico-veterinário e a responsabilidade recairia sempre sobre o médico veterinário. Acho que é muito importante ter enfermeiros anestesistas porque lá está, o médico veterinário está a protocolar, está a controlar, mas está a prescrever também e nós podemos fazer efetivamente tudo o que ele nos pede desde que haja essa prescrição da parte do anestesista. E, portanto, é possível otimizar recursos tendo enfermeiros anestesistas que trabalham sob um médico anestesista ou sob um médico responsável pelo serviço, que é o que acontece na minha realidade. Sei que não é uma realidade em maior parte dos sítios. É algo que está a mudar. Nos últimos 4, 5 anos vejo muito mais médicos que estão em sítios específicos, né? Às vezes pode não ser todos os dias da semana, mas alguns não. Tenho dias para anestesia. O que me leva a crer que efetivamente estamos a andar, podemos estar uns anos-luz atrás do que se passa na medicina humana, mas eu acho que tem que haver aqui uma divisão clara do que é que uns podem fazer e outros. E isso, o conhecimento não tira lugar a ninguém. E eu posso, se calhar, se trabalhar com um anestesista que tem muita pouca experiência, até pode-me pedir opinião para muitas coisas, mas sabemos nós os dois que eu posso lhe dar opinião, mas que a decisão, se é dele e a responsabilidade vai recair sobre ele. Portanto, posso ter os conhecimentos, mas há coisas das quais eu não posso saltar barreiras porque eu não sou um médico veterinário, nem é o que é suposto para um enfermeiro veterinário. Sim. Em relação ainda às áreas da atuação dos enfermeiros veterinários, eu lembro-me daqui a uns tempos estar a falar até com uma colega tua, a enfermeira Ana Seco, e ela me dizer que todos os enfermeiros querem anestesia. Ou trabalhar na área da cirurgia, mas há tanta coisa que um enfermeiro veterinário pode fazer. Consegues dar-me assim 2 exemplos de outras áreas que efetivamente têm espaço para crescer? Nutrição para mim é uma berrante que a maior parte das pessoas não se lembram. O enfermeiro veterinário pode ter um papel mas tão importante a nível nutricional, principalmente falando cada vez temos mais animais obesos, porque é a realidade. Os animais são muito mais tratados, são muito mais vistos como membro da família, que para mim é como devia ser. No entanto, há mais coisas no mercado, há mais biscoitos, há mais não sei o quê. E claro, como nas crianças tendem a comprar um repousado, nos cães fazem exatamente a mesma coisa, que é um extra aqui, um extra ali, e portanto os animais cada vez mais sofrem com obesidade. Mas para além disso, doenças crónicas, acompanhamento crónico, a parte da nutrição acho que é desvalorizada de uma maneira incrível, a meu ver. E portanto, eu já tive esta realidade noutro país onde os enfermeiros faziam, não são consultas, mas faziam atos de enfermagem para seguimento de doenças crónicas, simplesmente da parte nutricional. E onde, se quisessem, tinham apoio para fazer formação, porque a nutrição é muito importante no manejo de qualquer coisa. Nós não podemos só pensar em fármacos. E eu acho que a nível de fisioterapia existem já muitos colegas a fazer de forma bastante avançada, e acho que é uma área também de muito interesse na enfermagem e com muita aplicação na prática. A nutrição, eu já falei com mais pessoas que não concordam, está tudo bem, é só a minha opinião, que não concordam, mas eu continuo a achar que a nutrição é uma área muito forte, onde deviam apostar mais na parte da enfermagem, até porque os médicos veterinários, claro que cada um tem as suas funções, mas o tempo de um médico, isto financeiramente falando para as empresas, porque faz parte, é um negócio na mesma, é mais caro do que o tempo de um enfermeiro. E uma coisa é dizer, ok, mas só o médico é que pode dar conselhos nutricionais. Eu acho que não. Acho que não é preciso ser um médico veterinário. E, portanto, se queremos rentabilizar e otimizar os enfermeiros que nós temos também que pensar que, se calhar, a consulta do médico pode ter metade do tempo, porque a parte da nutrição pode então chamar um enfermeiro que tem investido na formação nessa área
e até informar o cliente melhor, porque os médicos também não têm que saber tudo e não têm que se dedicar às áreas todas. A área de oncologia, cada vez mais falada na parte nutricional também para em casos oncológicos, portanto eu acho que para mim a nutrição é uma área berrante em que há muita falha na E em relação aos cuidados paliativos, também achas que há sim, espaço? completamente. Qualidade de vida. Falo disso muito nisso quando falo de maneio de dor, porque lá está, muitas vezes pensamos e quais fármacos é que nós poderíamos acrescentar e quais, mas não é só fármacos. O maneio de dor é um maneio holístico, é olhar para o animal, é olhar para a qualidade de vida, é olhar para, ok, em casa tem que subir escadas, não tem. Temos que elevar os comedores, não temos. Temos que fazer pequenos ajustes e então nos paliativos acho isso ainda mais importante, que é de que forma é que nós conseguimos, no tempo que este animal tem restante, melhorar a qualidade de vida, porque acho que no final do dia é isso que interessa, é a qualidade de vida do animal. Sim. E acho que, sem dúvida, concordo absolutamente contigo que os enfermeiros aí têm um papel, até porque um enfermeiro lá está tendo, às vezes, se calhar, mais tempo de contacto com o cliente, acaba por criar ligação com tutores e, se calhar, conseguir passar a mensagem de outra maneira. Sobre esse tipo de coisas que podemos fazer, lá está, para dar qualidade de vida, que é o que nós queremos. Portanto, dando aqui um passo atrás na nossa conversa, a questão da tua experiência no Reino Unido. Na altura, o que é que te fez sair? Foi literalmente, primeiro como acompanhava, estudava, tinha livros, etc. Via o quanto eu não estava a fazer como enfermeira em Portugal e que os livros diziam que era suposto, que é suposto um enfermeiro fazer. E estava um bocadinho estagnada no sentido de, ok, já tinha passado por clínica de primeira opinião, tinha ido para exóticos pelo mesmo motivo, que era não estou à vontade com exóticos e quero estar. Porque portanto, és muito eu não estou à vontade, então vou para ali. Exato. Sim, porque eu gosto de estar à vontade com as coisas. E os exóticos foi isso, ok, eu até gosto de exóticos, mas não sei o que é que estou a fazer. Portanto, vou ver o que é que há. E passei, lá está, 6 meses só em exóticos. Não fui um cão, um gato durante 6 meses, mas fez-me crescer muito. E, portanto, eu senti que precisava de mais e que precisava de ter mais conhecimento e de ter uma realidade diferente no fundo, porque se eu sei que é uma profissão recente em Portugal à altura, então tenho que tentar noutro sítio e ver o que é que há para os enfermeiros. Sim. E facilitou-me o facto de ter um amigo, que é o Tiago Abreu, já no Reino Unido nessa altura, que também me deu feedback, não é? Foi uns anos antes e dizer, olha, isto aqui é assim, é assado, faz-se isto, faz-se aquilo, e portanto deu-me bastante segurança saber que já tinha lá alguém que me pudesse guiar um bocadinho sobre o processo, porque depois é todo um processo burocrático, agora ainda pior, mas na altura já o foi. E ter a sorte ou o azar, não sei, sou casada com um enfermeiro veterinário, estamos sempre a dizer, nós não somos muito inteligentes, um enfermeiro casado com um enfermeiro. Mas a sorte de ter, pronto, na altura namorado que também disse, ok, se queres e vamos. E foi também, então... Portanto, foi no fundo uma aventura / ir explorar aquilo que podias ainda desenvolver. Sim, e estando 3 anos lá, ou mais 3 anos? Sim, foi quase 4. Pronto, mais de 3 anos no Reino Unido, e percebendo as diferenças em termos de desenvolvimento daquilo que ainda faltava fazer em Portugal, quando tu voltaste vou fazer melhor em Portugal ou foi por outra razão? Não, foi vou fazer melhor em Portugal. O que eu queria era crescer como enfermeira, perceber, ok, como é que as coisas podem funcionar de futuro e depois trazer para cá e tentar mimetizar cá o que se faz lá fora. Eu não tinha nenhum prazo estabelecido para voltar. Fui naquela vamos e vemos o que é que acontece. Tanto quando nós voltamos, até eu e o meu namorado na altura fizemos o acordo que é voltamos, se não gostarmos sabemos que podemos sempre voltar para o sítio onde estávamos e podemos ficar aqui a viver e podemos construir família aqui, mas eu preferia 1000 vezes construir família em Portugal, porque pronto, pelos motivos óbvios, mas não me fazia confusão fazê-lo lá. E enquanto estive lá, nunca tive um prazo definido, dizer, olha, daqui a 1 ano vamos embora, ou daqui a 2 anos, não. Estivemos lá, aproveitamos muito, viajamos muito, e depois nós viemos porque recebemos uma proposta em concreto da Veta Oeiras, para os 2. Sim. E eu tinha definido, era que eu não voltaria para Portugal para ser um retrocesso. Portanto, eu voltava se algum sítio me desse as condições que eu tinha lá, e não estou a falar de condições financeiras, claro que isso também importa, mas condições de trabalho e valorização profissional. Porque enquanto estava lá, então fui fazer formações em anestesia, passei a gostar muito, porque passei a perceber, e é espetacular, e então decidi que, ok, quando voltar para Portugal, então seria para ficar no ramo da anestesia.
nessa altura ainda não havia muitos enfermeiros dedicados à anestesia em Portugal. Tu voltaste em que ano? Em 2018. Ok. E tinha o Zé Diogo Santos, que também já esteve neste podcast, que é médico veterinário anestesista, que trabalhava na Betoeiras nessa altura. Eu não o conhecia, mas quando me fizeram a proposta, fizeram questão, claro, espertos, não é? De falar que tinham um anestesista também e que queriam muito, pronto, ter mais alguém, que já tinham enfermeiras na anestesia. E sendo com esse intuito, foi de género, ok, então vamos testar as águas. Se correr bem, correu. Se não correr bem, foi aprendizagem. E voltamos para onde estamos. Sim. Sim. Mas ainda vês, e acho que vais concordar, pelo menos é a percepção que eu tenho, ainda se vê muita precariedade na enfermagem veterinária. Muita mesmo. Achas que isto é culpa dos médicos veterinários? É culpa dos próprios enfermeiros veterinários por não se valorizarem? O que é que achas que Eu acho que é multifatorial. Acho que não é culpa só de uma coisa, é de várias coisas. E efetivamente é muito difícil porque eu não tenho de todo, felizmente, nem a minha realidade, eu tenho noção que é diferente da maior parte dos meus colegas. E o que eu vejo de experiências de outros colegas é um salário muito baixo, trabalhar 6 dias por semana, horas de almoço muitas vezes não existem. Só que se eu não quero, existe quem queira. Não há um, vai o outro. E ainda há muito de anúncios auxiliar/enfermeiro. E isso a mim faz-me uma confusão. Sim. Fica a ferver porque primeiro têm que saber o que é que querem. Querem um auxiliar, que funções é que vão exercer? Querem um enfermeiro? Porque logo eu vejo muitos anúncios. Precisamos de auxiliar/enfermeiro, funções, recepção, banhos, tosquias, etc. E eu não critico qualquer enfermeiro que me diga que adora fazer banhos e tosquias. Eu acho que faz todo sentido ir para um emprego onde o tenham como função. Mas essa não é a realidade da maior parte dos enfermeiros. A vontade, mas é a realidade na prática, porque o emprego onde estão, ou porque valorizam muito mais os banhos e tosquias porque rendem mais a nível de empresarial de dinheiro, porque os consumíveis são muito poucos, que é água, luz e shampoos. Sim. E pronto, dão muito dinheiro, é lucrativo e, portanto, sentem-se muito... Há colegas que se sentem que são valorizados em banhos e tosquias, mas não são valorizados na parte do internamento ou na parte da cirurgia. Acho que há muita culpa de patrões, sem dúvida. Há pessoas que simplesmente não evoluíram com a profissão e continuam um enfermeiro não tem um papel importante na medicina veterinária e, portanto, não deviam ser remunerados como tal. Ainda existe, infelizmente. Não são todos, portanto não posso generalizar. Sim, mas, desculpa interromper-te, mas também temos visto cada vez mais enfermeiros veterinários como patrões. Isso é verdade, sem dúvida. Sim, eu não conheço muitos, mas os que conheço, felizmente, fazem-no, os que eu conheço, fazem-no e no sentido de elevar a fasquia. Exato, se calhar escapar a este ciclo de... Sim, a minha turma da minha faculdade, eu acho que éramos 18 e se calhar 5, 6 estão a exercer. Porque não lhes compensava. Tipo, fiz uma licenciatura, eu ganho mais na caixa do Pingo Doce ou do que seja do que a fazer clínica. E ao menos não me ligam durante a noite para ir fazer uma consulta de urgência, porque isso também acontece. Enfermeiros não fazem consultas, mas é uma realidade que às vezes o enfermeiro vai lá ver o que é que se passa e depois eu vou lá ter. E depois não vai nada, não é? Depois, olha, ao menos a fazer outra coisa qualquer, não me chamam durante a noite, não trabalho fins de semana, ou pelo menos não trabalho tantos fins de semana, os turnos não são os mesmos, porque depois é complicado criar uma família e continuar a ter, porque a vida da veterinária, a maior parte dos sítios, não é? É por turnos, é fins de semana, é feriados, e depois chega a um ponto em que se calhar nos primeiros anos de licenciatura é tudo muito lindo, porque temos muita vontade de aprender, não faz mal, é mais um turno, é mais um fim de semana, é mais umas horinhas aqui, umas horinhas ali, hoje no almoço também não faz mal, mas com o passar dos anos isso cria moça. E quando se tem uma família, então, é o que é mais importante? A família ou o emprego? Então, e para quando é que está aqui planeado a criação de um sindicato? Pois, isso é algo que eu queria muito e eu muitas vezes, nós temos uma associação espetacular, uma associação de enfermeiros veterinários que estão a fazer um trabalho incrível com o que têm, na minha opinião. Sim. Só que eu acho que há muita falta da classe se envolver. Que é, o primeiro passo, existe uma associação sem sócios, ponto final. Porque a associação sem sócios, não é? Sem pessoas que se envolvam,
é difícil e, portanto, eu acho que a classe da enfermagem veterinária também tem que acordar um bocadinho no sentido de perceber que não é só querer. Eles não têm que fazer parte da associação, mas têm que ter a sua voz e ter a sua maneira de... Porque a associação tem que mostrar, olha, nós temos X associados, temos uma classe que quer fazer isto e quer mudar as coisas. Se não tiver, sozinhos também é difícil. Não conseguem. Pois. Eu louvo-lhes o trabalho que têm porque eu já pensei no passado, eu devia de alguma forma juntar-me à associação, também já houve esse tipo de conversa, só que não tenho tempo útil na minha vida neste momento para me juntar a mais nada, não seria justo para nenhuma das partes. Eu porque me ia sentir incompetente e as outras porque iam-me dar trabalho para fazer que não ia aparecer feito. Portanto, eu sei que é inglório muito do trabalho e é invisível que eles fazem. Mas eu acho que eles estão a fazer um trabalho fantástico e espero que nos próximos anos que a classe se junte mais um bocadinho no sentido de termos uma voz maior. Sim. Porque a criação de um sindicato e a criação de uma ordem levam anos e, portanto, temos que começar por algum sítio. Eu acho que estamos no caminho certo, mas que principalmente as novas fornadas, têm que perceber que as coisas não caem do céu e que todos nós temos que trabalhar nesse sentido e não só a associação. Fica aqui o apelo. Por favor. Sim, é que é mesmo muito importante e nós, como profissão, se queremos ser reconhecidos como enfermeiros veterinários, se queremos ter um código de conduta, se queremos ter uma ordem, que é o que acontece. Por exemplo, em Inglaterra temos isso instalado, né? Podemos mimetizar isso e perceber que faz falta. Sim, sem dúvida. Nos últimos anos nós temos ouvido cada vez mais falar sobre saúde mental. Já foram criadas algumas estratégias pela Ordem dos Médicos Veterinários e pela APMVA que tem sido falada da taxa de suicídio entre os médicos veterinários, mas a verdade é que não se fala do caso dos enfermeiros veterinários. E nós já tivemos casos recentes de pessoas que infelizmente perderam a vida. O que é que tu sentes que é preciso fazer? Eu acho que é gritante, efetivamente, o estado da saúde mental no geral na veterinária. Sei o porquê e todos nós sabemos o porquê. Não é só por um motivo, é pelo aglomerado e por coisas das quais nós já falamos. Porque as condições monetárias, os turnos, o excesso de trabalho, as responsabilidades que são dadas a quem não as devia ter, as decisões que são tomadas por pessoas que não têm o conhecimento nem a capacidade, nem deveriam, mas são postas nas spotlights. Nessa posição, sim. E isso, pelo menos na classe de enfermeiros, é uma coisa muito importante. Eu vou falando com colegas, tentando perceber nos cursos onde vou, onde estou, onde dou, só conversa de café, porque depois cada um gosta de partilhar experiências e dá para perceber efetivamente que um dos motivos é assim, mas e se eu tiver isto em casos práticos, nesta anestesia, o que é que eu faço? Então, o médico veterinário o que é que acha? Nunca tenho. Sou eu que tenho que fazer as coisas, sou eu que tenho que tomar as decisões, sou eu que recebo as urgências, às vezes tenho que esperar 2 horas. Isto não pode ser. Portanto, os motivos são parecidos para auxiliares, para enfermeiros, para médicos, mas depois há alguns muito específicos de cada classe. Eu acho que as empresas, as clínicas, os hospitais, os grupos, quem quer que seja, têm obrigatoriamente que dar apoio psicológico aos trabalhadores e têm que perceber e ter alguém no terreno, perceber o que é que pode ser mudado e porque é que nós temos. Claro que agora se fala muito mais em saúde mental do que há uns anos atrás. Não quer dizer que há uns anos atrás não haviam estas coisas. Haviam, claro. Fala-se mais agora e ainda bem. Mas a verdade é que nós não podemos só saber que existem, falar sobre a existência e não fazer nada em relação a. Eu acho que, para mim, nós como as pessoas que trabalham juntas, eu sinto-me responsável pelos meus colegas no sentido de perceber também, porque às vezes podemos ser nós a perceber, olha, uma colega não está bem, alguma coisa se passa, falar com a direção, falar com o que seja. Mas acho que as empresas deviam oferecer apoio psicológico, ponto final. E devia haver algum tipo de auditoria, de X em X tempo, sobre isto, sobre saúde mental, sobre, porque é incrível, isto é uma coisa que eu não ouço falar muito, mas é incrível o acesso a fármacos, a facilidade de acesso a fármacos que nós temos. Sim. E porquê é que isto não é mais controlado? E se isto é sabido há anos, porquê é que não há um controle sobre isto? Porquê é que não há inspectores no terreno? Porquê? Porquê é que eu vou a uma clínica e há X fármacos que deviam estar num cofre e não estão? E qualquer pessoa, qualquer estagiário, porque não há controle, porque há muito trabalho. Mas claro. Então é toda uma nuvem. Porque nós sabemos que há o problema, sabemos que é multifatorial. Todas as pessoas, qualquer pessoa, seja veterinário, seja o que for, pode ter problemas de saúde mental. Portanto, a veterinária só acresce isso. Uma pessoa já pode começar a trabalhar na veterinária com o balde meio cheio.
Sim. E depois a veterinária vai lá e enche o resto. Então, se nós sabemos tudo isto, porque é que não há uma ação? Isto dos fármacos para mim é mesmo muito importante, porque como é que não há uma ação? Como é que não olham para isto? Como é que não fazem Sim. nada? Na tua experiência no Reino Unido, o que é que era feito na altura? Tudo em cofre. Tudo Exato. registado. E só uma pessoa que tinha acesso ao cofre. Ponto Exato. final. Ao mililitro. E se houver uma discrepância de 0,1, temos que a justificar. Exato. E se há um fármaco fora do prazo que seja controlado, temos que chamar a polícia e destruí-lo à frente deles. Pois. O frasco não vai para o lixo cheio porque está fora da validade. Sim. E há aqui destruição de fármacos. Ponto Coisa final. que não É existe. chato? Sim. Sim. Às vezes eu preciso de 0,2 de metadona e o veterinário está numa consulta. Ok, mas é o que é. E eu percebo porquê. Sim. E eu percebo que as pessoas dizem, mas isso, e estás a andar de um lado para o outro, atrás sempre da mesma pessoa. Sim, mas e o outro lado da moeda, o que é que preferem? Pois. Porque Sim. depois, não sei, eu não percebo como é que isto não é uma coisa mais gritante e como é que não há mais pessoas e como é que não há uma ação direcionada a isto. Como é que é tanta facilidade de acesso a fármacos? Porque... Portanto, poderíamos começar por aí. Vamos aligeirar a conversa? Sim, desculpa. Mas isto... Sim. Sim. Vamos aligeirar com uma rúbrica que nós costumamos fazer aqui no podcast, que é o Isto ou Aquilo. Portanto, as regras são, eu vou-te dar 2 opções e tens que escolher isto ou aquilo, mas sem justificar. Ok, perfeito. Gosto é de não justificar, portanto está ótimo. Então vamos lá. Cão agressivo ou gato agressivo? Gato agressivo. Vómito de gato ou cocó de vaca? Vómito de gato. Ladrar de beagle ou de bulldog francês durante 12 horas seguidas? Que difícil! Eu tenho fármacos, portanto eu vou dizer Beagle consegue respirar melhor. Portanto, retirar uma carraça gigante de um cão ou espremer glândulas anais? Raça. Trabalhar com um veterinário muito inseguro ou com um veterinário excessivamente confiante? Não podes justificar. Estou a pensar. Excessivamente confiante. Norte ou sul de Portugal? Norte. Monitorizar um pug ou um bulldog francês? Qualquer um. Vou com o pug, mas qualquer um. Doce ou salgado? Difícil. Tudo. Salgado, mas no geral tudo. E por último, praia ou montanha? Praia. Ok, acho que não foi muito difícil. Não foi de todo. Agora, durante o teu percurso, há alguma coisa da qual te tenhas arrependido? Não, as Nada. coisas correram menos bem, ensinaram muita coisa, portanto não. E de participar neste podcast também? Pois, se calhar. Estou a brincar, não. Pronto. Como última pergunta, para os colegas enfermeiros que estão agora a entrar no mercado de trabalho, que conselho é que gostarias de deixar? Pode ser alguns? Ou Pode ser alguns, sim. Então, eu gostava que primeiro se afirmassem e não se achassem menos por ser recém-licenciados. Isto porque um recém-licenciado não tem que ter as responsabilidades todas, portanto tem que ter a oportunidade para crescer e para aprender. Eu recomendo, no primeiro emprego, em qualquer emprego, pedirem para terem um mentor. Eu acho muito importante termos uma pessoa de contacto com a qual podemos falar diretamente, com problemas, com dúvidas, que nos apoie, seja para validação ou o que for. Porque sinto que muitas vezes as pessoas começam a trabalhar e se calhar não têm uma pessoa específica e não conversam sobre as coisas que estão a correr menos bem e acabam por desistir da profissão, desistir do local, simplesmente porque não houve comunicação. E então, sabendo que a maior parte dos sítios não é propositado, mas acaba por acontecer, não têm esse cuidado, eu acho que também pode partir dos enfermeiros, começarem um emprego, irem para um sítio, mas pedir, olha, por favor, eu gostava de ter alguém que fosse o meu mentor, a quem eu pudesse falar, validar, o que seja, acho muito importante. E dizer também que não quero que isto soe errado, mas que podem querer aprender muito, mas que também têm que fazer por isso. Porque eu vejo nas gerações mais jovens algum facilitismo porque se calhar cresceram com mais facilidade de acesso a muita coisa, mas eu gosto sempre com as encomendas da Amazon, que no nosso tempo tínhamos que esperar 2 semanas que alguma coisa chegasse a casa e hoje de um dia para outro as pessoas têm as coisas em casa e isso leva a que, não é só isso, mas hoje em dia há muito mais o facilitismo. Sim. E então eu sinto é que muitas vezes há colegas que começam um emprego, já estão a pedir um custo de um valor elevado para uma área específica, mas que ainda nem mostraram nem vontade, nem valências nessa área, mas depois ficam muito ofendidos de a empresa não investe em mim, eu quero um curso e não me pagam, depois como é que querem que eu seja bom nesta área?
tudo certo, e acho que as empresas têm obrigatoriamente que investir na formação dos trabalhadores, mas também acho que cabe-nos a nós ir atrás das coisas, fazer por isso, mostrar valências e mostrar o que é que o nosso crescimento também traz à empresa. Acho que é importante olhar para os dois lados e não querer as coisas do pé para a mão e ali feitas por nós. Mas, por outra parte, lutem por elas, porque eles não podem, as empresas, as clínicas, os hospitais não podem querer ter serviços de excelência sem formação de excelência. E, portanto, uma mão lava a outra, eu faço por vocês, vocês fazem por mim. Okay. Acho que no geral é isso. Não vou continuar, se nós estamos aqui até amanhã. Catarina, obrigada por teres aceito este desafio. Foi uma honra ter-te como primeira convidada enfermeira veterinária aqui no podcast do Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários. Onde é que podemos encontrar-te, Catarina, caso alguém queira contactar-te? Então, primeiro agradecer muito o convite, sinto-me muito lisonjeada, especialmente tendo em conta que isso que disseste de ser a primeira enfermeira veterinária aqui convidada neste podcast, e agradeço mesmo muito e valorizo mesmo muito o que fazem. Obrigado, e acho que estas ferramentas é isto, as pessoas têm que valorizar o acesso que têm a este tipo de coisas e de conversas e de informação. Encontrar-me, então, sou muito má nas redes sociais, portanto... Pá, vale o que vale, não sou uma influencer de todo. No Vetoeiras, recebemos muitos estagiários, muitas vezes, e eu gosto muito de ter estagiários enfermeiros, porque sinto que temos um connect diferente. E depois nos cursos que vou dando, muitas vezes, empresas de formação que temos cá, Update Vet, o Congresso Vet Nurse Update, que vai decorrer daqui a uns dias, e que é uma coisa muito importante para mim, da qual faço parte da organização, mas por ser um congresso de enfermeiros para enfermeiros, acho que é muito importante. E espero que os enfermeiros tenham noção disso, do empenho que vai num evento deste calibre. E depois, em tudo o que é congressos, normalmente tanto por aí no social. Este ano podem me encontrar também no Congresso Montenegro, vou lá palestrar. E depois alguns cursos que vão aparecendo, palestras e coisas assim. Muito bem, Catarina, obrigada mais uma vez. Obrigada. Relembro que a força de um sindicato é feita pelo seu número de associados, por isso convido todos os ouvintes a tornarem-se sócios, e caso tenham alguma dúvida, sugestão ou algum comentário relativo ao podcast, podem entrar em contacto através do nosso e-mail, avozdoveterinário@snmv.pt. Obrigada, fiquem bem e até ao próximo episódio.